no Evangelho conforme Lucas, capítulo 7, do versículo 36 em diante. Se você puder abrir a sua Bíblia, ligar ela, eu agradeço. Evangelho conforme Lucas, capítulo 7, versículo 36 em diante. O texto diz o seguinte: um dos fariseus convidou Jesus para jantar. Jesus foi à casa dele e tomou lugar à mesa. Quando uma mulher daquela cidade, uma pecadora, soube que ele estava jantando ali, trouxe um frasco de alabastro contendo um perfume caro. Em seguida, ajoelhou-se aos pés de Jesus, chorando. As lágrimas caíram sobre os pés dele, e ela os secou com o seu cabelo, e continuou a beijá-los e a derramar perfume sobre eles. Quando o fariseu que havia convidado Jesus viu isso, disse consigo: se este homem fosse profeta, saberia que tipo de mulher está tocando nele. Ela é uma pecadora. Jesus disse ao fariseu: Simão, tenho algo a lhe dizer. Diga, mestre, respondeu Simão. Então Jesus lhe contou a seguinte história. Um homem emprestou dinheiro a 2 pessoas, 500 moedas de prata a uma delas e 50 a outra. Como nenhum dos devedores conseguiu lhe pagar, ele generosamente perdoou ambos e cancelou suas dívidas. Qual deles o amou mais depois disso? Simão respondeu: suponho que aquele de quem ele perdoou a dívida maior. Você está certo, disse Jesus. Então voltou-se para a mulher e disse a Simão: veja essa mulher ajoelhada aqui. Quando eu entrei em sua casa, você não ofereceu água para eu lavar os pés, mas ela os lavou com as suas lágrimas e os secou com seus cabelos. Você não me cumprimentou com um beijo, mas desde a hora em que eu entrei, ela não parou de beijar os meus pés. Você não me ofereceu óleo para ungir minha cabeça, mas ela ungiu meus pés com um perfume raro. Eu lhe digo, os pecados, que são muitos, foram perdoados, e por isso ela demonstrou muito amor por mim. Mas a pessoa a quem pouco foi perdoado, demonstra pouco amor. Então Jesus disse à mulher: seus pecados estão perdoados. Os homens que estavam à mesa diziam entre si: quem é esse que anda por aí perdoando pecados? Jesus disse à mulher: a sua fé a salvou, vá em paz. Poderoso Deus, nós te louvamos pela tua eterna palavra, que a cada dia traz para o nosso coração aquilo que nós precisamos. E que nessa noite não seja diferente. E a minha oração é que nenhum inimigo, o nosso inimigo interno ou externo, tente roubar a palavra do teu evangelho que será semeada ao nosso coração. E que essa semente do evangelho multiplique no mínimo 30 e no máximo 100 por 1. Abençoa-nos, Pai, para a honra e para a glória do teu santo nome. Você pode sentar aí no seu lugar, em nome de Jesus. Como falei na semana passada, nós durante esse mês de novembro vamos estar trazendo palavras para abençoar as casas, para abençoar as famílias. Esse relato bíblico que nós encontramos no Evangelho conforme Lucas, assim como ele descreve, ele se passou dentro de uma casa. A casa de Simão, um fariseu nos tempos de Jesus. Eu acredito que um dos maiores malefícios em um relacionamento, qualquer que seja um relacionamento na horizontal ou um relacionamento na vertical, o maior malefício para um relacionamento é a indiferença. E o relato que nós lemos e entenderemos a seguir mostra-nos exatamente isso. Mostra sobre a indiferença que nós podemos ter em nosso coração em relação à pessoa de Cristo Jesus. Esse relato trazido por Lucas
mostra que Jesus foi convidado a ir em uma casa, mas o seu convidado o tratou com indiferença e desonra. Na Palestina antiga, nos tempos de Jesus, e também no Antigo Testamento, nós encontramos um costume do povo judeu. Ao receber um anfitrião, ou ao receber o anfitrião, o seu convidado, precisava prestar 3 tipos de honra. E as honras são as seguintes: quando o hóspede chegava na sua casa, o anfitrião colocava a mão no seu ombro e dava um beijo, chamado ósculo da paz, chamado o shalom, a paz. Outra atitude era oferecer para o seu hóspede, para o seu convidado, uma bacia para que ele pudesse lavar os seus pés, porque nos tempos de Jesus, as ruas eram de barro, existia muito pó, o deserto, o clima árido, e as pessoas usavam sandálias, apenas um pedaço de couro e algumas tiras sobre os pés. Então era muito desconfortável, por isso que uma das honras que o anfitrião fazia para com o seu convidado era dar uma bacia de água para que ele pudesse lavar os seus pés. E por fim, a última, o anfitrião, ele pegava uma gota de incenso ou uma água de rosas e colocava sobre a cabeça do seu hóspede. E no relato que nós estamos vendo, no relato bíblico que nós lemos, nós percebemos que esse anfitrião chamado Simão não prestou nenhuma honra mínima que ele precisava prestar quando recebeu uma pessoa na sua casa, e essa pessoa na qual nós estamos falando é Jesus, o Salvador. Portanto, Jesus, ele precisa ser convidado para estar em nosso lar e em nossa vida. Mas nós não podemos tratá-lo com desonra ou com indiferença. Não é apenas nós falarmos, Jesus, entre na nossa casa. Mas nós precisamos demonstrar atitudes que honram ao Senhor e que demonstrem de fato que nós o temos em nossa vida com muito prazer. Todas as vezes que Jesus falou que nós precisávamos amá-lo ou segui-lo, Jesus disse que é necessário esse amar, esse seguir, ser carregado de atitudes. Falar de amor, falar palavras, não é suficiente para Jesus e para ninguém. Não adianta você falar para um filho que ama e não tem atitudes de amor, falar para a esposa que ama e não tem atitudes de amor, falar para um amigo que ama e não tem atitudes de amor. Assim também é com Cristo, porque Jesus disse que todo aquele que me ama precisa demonstrar atitudes de amor. Jesus, no Evangelho conforme João, capítulo 14, versículo 21, fala sobre isso. Aqueles que aceitam os meus mandamentos e lhe obedecem são os que me amam. Veja que o amor não é um amor platônico como nós conhecemos, ou já ouvimos falar, um amor ilusório, um amor utópico, mas o amor que Cristo quer de mim e de você, queria também do fariseu, era um amor com atitudes. Portanto, igreja, o que nós vamos ver nessa noite, que não basta nós convidarmos Jesus para entrar na nossa casa, Jesus para entrar em nosso coração, se nós não estamos demonstrando de fato que nós o amamos através das atitudes da nossa vida. O versículo 36 de Lucas 7, ele é um versículo introdutório e merece muito a nossa atenção. Porque o evangelista Lucas, ele começa a narrativa dizendo: um dos fariseus convidou Jesus para jantar. Lucas está indicando para nós
que Jesus ele tem uma disposição em ouvir o nosso pedido ou o nosso chamado. Independente de quem seja, cor, raça, gênero, tribo, Jesus sempre terá disposição de entrar nos ambientes e principalmente em nossa vida. Jesus ele apenas quer ser convidado. Jesus morreu por todos, mas apenas aqueles que o convidam para entrar são aqueles que serão salvos. E a narrativa de Lucas mostra que Jesus foi convidado. E na sequência diz que Jesus foi à casa de Simão e tomou o seu lugar para jantar. Então, Lucas está dizendo que além da disposição de Jesus em aceitar o convite, na narrativa Lucas fala sobre um lugar que Jesus, ou um ambiente no qual tinha um objeto que Jesus entrou, que era a mesa. A mesa também, do símbolo do judaísmo nos tempos de Jesus e no Antigo Testamento, tem um grande significado. Por isso que em Mateus, Jesus ele é questionado, por que esse homem senta com os publicanos? Por que esse homem senta com aqueles que a sociedade diz que são indignos e estão à margem? A mesa, na Bíblia, significa ou representa comunhão, aceitação e relacionamento. Jesus estava sentando na mesa de um homem que não estava mostrando honra para ele, mas mesmo assim ele estava dizendo: ei, eu aceito você, eu quero um relacionamento e eu quero comunhão com você. Mateus escreve que Jesus senta na mesa de todos, que Jesus aceita todos, mas esse todos precisam reconhecer quem são e mudar a sua postura perante aquele que está sentado ao seu redor. Um teólogo tem um nome muito estranho que eu não vou conseguir falar para vocês aqui. Diz o seguinte: que todas as vezes que Jesus sentava à mesa nos evangelhos, estava simbolizando a antecipação do banquete, que todas as nações que aceitaram a Jesus terão nesse grande dia que ele prometeu, quando todos vão sentar à mesa. Esse primeiro versículo, portanto, nos mostra a disposição de Jesus em entrar nas casas e na vida de todos. Que o nosso Cristo não faz acepção de pessoas e, além de aceitar o convite, ele senta à mesa. Só que essa atitude de entrar e de sentar à mesa deve nos levar a reconhecer a necessidade que cada um de nós tem de ser perdoados e também de querer a transformação. Esse primeiro versículo dessa narrativa nos mostra o quanto nosso Senhor Jesus é acessível, o quanto nosso Senhor Jesus quer estar conosco e o quanto nosso Senhor Jesus quer nos transformar. E na sequência, e aí eu vejo, entendendo esse texto, no versículo 37 em diante, nós vamos ter o fio condutor dessa história. Porque o evangelista Lucas, ele traz para nós exatamente aquilo que Jesus viveu e o que nós precisamos entender nessa passagem. Que entre a vida da pecadora e a vida do religioso, do fariseu, existia um grande contraste. E é o que o texto revela a nós, um contraste. A mesma situação, porém, duas atitudes. O versículo 37 em diante eu vou ler para que você relembre a narrativa e diz o seguinte: quando uma mulher daquela cidade, uma pecadora, soube que ele estava jantando ali, trouxe um frasco de alabastro contendo um perfume caro. Em seguida, ajoelhou-se aos pés de Jesus, chorando, as lágrimas caíram sobre os pés dele, e ela o secou com o seu cabelo. E continuou a beijá-lo e a derramar perfume sobre eles.
quando o fariseu que havia convidado Jesus viu isso, disse consigo: se este homem fosse profeta, saberia que tipo de mulher estava tocando nele, ela é uma pecadora. Jesus disse ao fariseu: Simão, tenho algo a lhe dizer. Diga, mestre, respondeu Simão. Então Jesus contou essa história sobre o perdão daquele que perdoou uma dívida maior para um e de menor de outro. E a conclusão de Simão foi que aquele que mais foi perdoado da grande dívida, esse tinha mais apreço por quem lhe perdoou. E o versículo 44 diz: então voltou-se para a mulher e disse a Simão: veja essa mulher ajoelhada aqui. Quando eu entrei em sua casa, você não ofereceu água para lavar os pés, mas ela os lavou com as suas lágrimas e os secou com seus cabelos. Você não me cumprimentou com um beijo, mas desde a hora que eu entrei, ela não parou de beijar os meus pés. Você não me ofereceu óleo para ungir minha cabeça, mas ela ungiu os meus pés com um perfume raro. Esses versículos mostram-nos esse fio condutor sobre aquela que deu atenção a Jesus e sobre esse homem que foi indiferente. E Lucas contrasta isso na sua narrativa. E Jesus, de uma forma direta, no versículo 44 e 46, diz para Simão: veja que nós muitas vezes falamos, não, o Senhor não tem expectativa de nós. Sim, o Senhor tem expectativa das suas atitudes. O Senhor espera algo de você. O Senhor espera um posicionamento. O Senhor me ama como estou, ama como você está, mas não quer deixar você como você está. Jesus tem expectativa da sua igreja, e esse texto mostra que Jesus tem expectativa com a sua igreja, quando olha para Simão, aquele fariseu, e disse: eu entrei na sua casa, e você não prestou a honra que eu precisava. Você não me deu o beijo de boas-vindas. Você não ungiu a minha cabeça. E você não me ofereceu água para lavar os meus pés. Isto mostra a expectativa que Jesus tem em relação a cada um de nós. Não basta nós abrirmos a nossa casa e falar: Jesus, entra. Mas qual tem sido o nosso comportamento com a presença de Jesus em nossa casa? Qual tem sido as nossas atitudes com aquele que nos salvou e que todos os dias senta ao redor da mesa conosco? É sobre isso que Jesus está falando, e é sobre isso que Jesus fala conosco. Ele tem uma expectativa de posicionamento de cada um de nós, porque Ele está em nossas casas e também está em nossa vida. O fariseu simboliza aqueles pecadores que acham que não são pecadores. Porque essa história que Jesus conta, daquele que foi pouco perdoado, e por isso ele tem pouco a agradecer, Jesus está falando sobre Simão, porque Simão achava que não tinha pecados perante Deus e perante os homens. Ele se achava o mais santo possível, então a presença de Jesus na casa dele tanto fez como tanto faz. Jesus era para Simão apenas mais uma visita famosa que ele estava recebendo na sua casa. Isso mostra a indiferença daqueles que são religiosos, mas não querem se relacionar com Jesus. Dizem para todo mundo que são crentes, dizem para todo mundo que vão na igreja, dizem para todo mundo que são, mas perante a presença de Jesus não são nada. São apenas religiosos. Não pedem perdão dos seus pecados, não confessam que são pecadores e por isso sentem que não precisam ser perdoados. Isto mostra a indiferença. Jesus está conosco na nossa casa e Ele quer que cada um de nós venhamos honrar o seu nome dentro dos nossos lares. A pergunta que eu faço para você nessa noite, meu irmão e minha irmã, meu amigo que me visita nessa noite, você tem honrado a presença de Jesus na sua casa? Jesus
Jesus está na centralidade, Jesus está na primazia. Você sabe que tudo vem dele, que tudo provém dele e tudo é para a glória dele. Ou você é mais um Simão que recebeu Jesus na sua casa, convidou para ele entrar e ele entrou e simplesmente você não tem honrado Jesus como deveria. Ou simplesmente você se acha o mais santo que não requer o perdão de Cristo na sua vida. O versículo 37 e 38 mostra-nos o contraste. Porque a atitude correta veio de uma pecadora. A atitude correta veio de uma mulher que estava à margem da sociedade. Possivelmente, essa mulher era uma prostituta. Não podemos relacionar com a Maria do capítulo 8, dizendo que é Maria Madalena. Não, o texto não nos leva, a narrativa não nos leva até ela. Mas mostra que era uma mulher pecadora, possivelmente uma prostituta. Mas uma pecadora que sabia que precisava de perdão. Então Jesus nos mostra, Lucas nos mostra através dessa narrativa, que todos nós devemos reconhecer que somos pecadores, e não que somos religiosos como Simão, que todos nós pecamos todos os dias, que a nossa casa peca todos os dias, que nós não temos a casa perfeita, que nós não vivemos no país das maravilhas, que nós somos os mais belos. É errado agir dessa forma, meu irmão. Reconheça todos os dias perante os homens que você é pecador e se prostre aos pés de Jesus dizendo: eu preciso de você, Jesus. E essa mulher pecadora, o texto diz que ela pegou algo muito caro. Nós entendemos que é algo caro pela descrição de Lucas, vaso de alabastro. O vaso de alabastro, ele era um vaso feito com mármore, possivelmente do Egito. Então só se guardava em frascos de alabastros caros como esses, perfumes, essências também caras. Como essa mulher conseguiu, não sabemos, quem sabe do seu modo indigno de viver. Mas ela deu algo mais caro que ela tinha e lavou os pés de Jesus, ungiu os pés de Jesus. Sabe qual é o nosso problema? É o mesmo problema de Simão, é que nós queremos seguir Jesus sem abrir mão de coisas preciosas na nossa vida. Nós queremos que a nossa casa siga Jesus, mas nós, como homens e mulheres de Deus, aqueles que deveriam ser os líderes do lar, não agem dessa forma, e os filhos enxergam e dizem: o meu pai não faz nenhum sacrifício para servir Jesus, porque eu vou fazer. Em contraste com Simão, que não quis dar uma água de rosas para que Jesus ungisse a sua cabeça, e aquela mulher deu algo muito caro. Seguir Jesus requer atitudes de renúncia. E o texto continua dizendo que essa mulher ungiu Jesus. As lágrimas dela eram tanto, ela foi emocionalmente mexida, porque ela sentia que quando ela lavava os pés de Jesus, ela estava sendo perdoada. Então as lágrimas foram tão fortes, aquela mulher chorou tão compulsoriamente, que lavou os pés de Jesus ao ponto de limpá-los de toda a poeira que tinha nos seus pés, das ruas sujas da Galileia, da Palestina. Sabe o que o texto está dizendo? Que Jesus quer das famílias e quer de cada um de nós atitudes de quebrantamento. Jesus quer de cada um de nós atitudes que demonstrem de fato que nós o amamos verdadeiramente. E aquela mulher beijou os pés de Jesus com o símbolo da paz. E a narrativa nos mostra exatamente o que nós precisamos compreender. Que as nossas atitudes para com Jesus podem ser atitudes de indiferença. Quantas vezes por dia ou quantas vezes por semana você abre a palavra do Senhor na sua casa, meu irmão? Quantas vezes por dia
Quantas vezes por semana, homem de Deus, que diz que é o sacerdote do lar, dobra os seus joelhos em oração na frente da sua família. Quando nós agimos dessa forma, nós estamos agradando o Senhor, mas quando nós não agimos, nós estamos sendo indiferentes. Quando nós sentamos ao redor da mesa, será que nós oramos em agradecer o alimento? E existem muitos que nem sentam ao redor da mesa, comem, fazem as suas refeições na frente do sofá, sentado no sofá e na frente da televisão. Jesus, ele precisa ser honrado na nossa casa. Jesus, ele precisa ser honrado na nossa vida. Você convidou Jesus, ele aceitou o seu convite. Agora nós precisamos demonstrar atitudes de honra. Não podemos ser mais como Simão, o fariseu religioso, mas nós precisamos entregar totalmente o nosso coração a Ele. E por fim, o versículo 40 em diante mostra o que cada um de nós precisamos reconhecer, que somos pecadores. E quem reconhece que é pecador, quem reconhece que tem lacunas na sua casa, não fica escondendo, não fica dizendo que é uma super casa, não fica dizendo que tudo vai bem, mas aqueles que reconhecem que são pecadores, eu não estou dizendo para você confessar o seu pecado para o mundo, mas dizer que você precisa de ajuda e que você precisa da graça de Deus sobre a sua vida. Esses sim são perdoados. Aqueles que são Simãos, aqueles que dizem que tudo está bem, aqueles que dizem que não carecem do perdão do Senhor, esses não são perdoados. Mas aquelas famílias, aquelas casas que são quebrantadas, que choram, que dão o seu melhor para o Senhor, essas sim são dignas do perdão. Nós não podemos mais viver essa vida fantasiosa, indiferente. Nós não podemos mais ser crentes apenas quando o pastor vai visitar a casa ou quando o líder vai visitar a casa. Nós não podemos mais dizer que somos crentes apenas em situações adversas na nossa vida. Aí todo mundo dobra os joelhos, aí todo mundo ora, aí todo mundo se converte, mas quando vem a bonança, o Senhor é esquecido. O que deve impactar o nosso coração é a presença de Jesus na nossa vida. E preste atenção no que eu vou falar. Existem muitas casas, não poucas casas, que não tem mais a presença de Jesus dentro delas, que não tem mais a graça do Senhor dentro delas. Existe demasiadamente pecados, mas não existe confissão, não existe quebrantamento e não existe arrependimento. Existe apenas indiferença à presença do Senhor. E no domingo todo mundo vira crente e vem para a igreja. Jesus, ele precisa ser cultuado na nossa vida, nos nossos lares, na nossa casa. Jesus precisa ser honrado, meu irmão. Jesus precisa ser exaltado no relacionamento, na vida, na casa, em todos os momentos. As nossas atitudes precisam demonstrar isso, não são apenas palavras. Eu percebo, tenho certeza como seu pastor, que muitas famílias precisam entrar em um posicionamento de reconhecimento que são pecadores perante Deus, porque têm vivido uma vida de Simãos, indiferentes à graça e o perdão de Deus sobre as suas vidas. Concluo perguntando para você nessa noite: Jesus tem sido honrado dentro da sua casa, meu irmão? Jesus tem sido exaltado no seu lar? Quem nós temos sido? Essa mulher pecadora que teve a atitude certa?
Ou nós estamos sendo aquele fariseu? Como é que você está, meu irmão? Como é que está a sua casa? O pastor diz, não, pastor, está tudo bem. Mas a casa está um inferno. Isso é farisaísmo, meu irmão, falta de arrependimento. Ser indiferente à presença de Jesus. Mas aquela pecadora teve a atitude correta. Reconheceu quem era Jesus. Reconheceu que o seu Salvador estava na sua frente. E se arrependeu e se quebrantou dos seus pecados.